Doutor, quero até aproveitar esse momento, se me permite, é um pouco polêmico o que eu vou falar, tá? Perfeito. Eu vi que passaram alguns comentários aqui na nossa caixinha, daqui a pouco a gente vai voltar. Mas recentemente surgiu uma matéria aí num grande veículo de imprensa, associando a essa busca muito grande que houve e ainda há nesse período de pandemia, né, eles citam o termo, né, por deixar a imunidade mais forte, quando na verdade o termo que aparentemente é correto é deixar a questão da imunidade em equilíbrio, né? Perfeito, A gente viu perfeito, perfeito. a gente viu ao longo aí né, de vários casos da Covid e tal, que muitas pessoas tiveram né, diferentes sequelas, se assim eu posso dizer, em relação à doença, né? Muitas pessoas saíram dela com, né, algumas com problemas respiratórios bem preocupantes, que tiveram que passar por uma fisioterapia respiratória e tal, outras com problema de circulação. Foi aquela época que começaram a falar, olha, a Covid é uma doença vascular e tal, não sei o quê, além de outros e outros tantos casos. A minha pergunta é a seguinte: a gente está tratando mais de uma doença desconhecida, cuja capacidade de desregular toda a nossa imunidade é muito maior, ou aquela teoria de que a nossa imunidade anda muito desequilibrada vale mais? Qual é o peso e o contrapeso dessas duas teorias aí? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o coronavírus não é um vírus novo, né? A gente está lidando com uma variação nova, mas o coronavírus já existe na humanidade há muito tempo. Inclusive, aquelas crianças que têm inflamação de garganta de repetição, inflamação de orofaringe de repetição, foram feitos alguns estudos e mostraram que boa parte dessas crianças tinham um coronavírus em estado de latência, né? Dentro da garganta das crianças, para assim dizer, falando de uma forma mais fácil, por isso que não melhorava. E quando você fazia terapias assim de regulação da imunidade, de aumento da imunidade, a tua imunidade conseguia combater aquilo ali, então as inflamações de garganta de repetição, as amidalites de repetição melhoravam. Então a gente tem que entender essa situação. Segundo, é o seguinte: o que nós precisamos não é de uma imunidade forte, como você mesmo falou. O que nós precisamos é uma imunidade regulada, né? Inclusive, hoje tem vários estudos mostrando a importância dos chamados linfócitos T reguladores. Os linfócitos T reguladores, eles têm um grande papel na inibição do agravamento do coronavírus, inclusive na inibição da produção da chamada interleucina 6, que é uma interleucina que dá... Interleucina é uma substância que nós produzimos, que o sistema imunológico produz, de comunicação entre as células imunológicas. É interleucócitos, né? Entre leucócitos, interleucinas. Então, essa interleucina 6, por algum motivo, por causa do coronavírus, ela é produzida em grande quantidade em alguns pacientes e leva ao agravamento desses pacientes para um fenômeno chamado tempestade de citocinas. Por isso que alguns pacientes, eles complicam fortemente do SARS-CoV-2 e evoluem, então, para o CTI, para esse quadro mais sistêmico do SARS-CoV-2. São vários outros fatores, mas eu estou falando mais da questão do fator imunológico. É lógico que existem comorbidades, diabetes e tudo mais, né? E outros fatores que favorecem a essa piora. Mas um dos fatores é a deficiência desse chamado linfócito T regulador. Como é que a gente produz linfócito T regulador? Tendo uma vida saudável, se vacinando. Quanto mais vacina você tomar imunizante preventiva, vacina de pneumonia, não estou falando só de coronavírus, não. Vacina de pneumonia, vacina de gripe, vacina de meningite, você vai produzindo com o tempo uma quantidade de linfócito T regulador. É a chamada teoria da higiene, né? Há algum tempo atrás tem se cogitado muito isso no meio científico, a importância de você se submeter a toxinas de bactérias, a fragmentos de vírus, para que você crie uma imunidade robusta e também você crie uma regulação dessa imunidade robusta. Se você tiver uma imunidade muito alta também, você evolui para doença autoimune, doença de alta agressão. Então, o mais importante de tudo isso é você ter a imunidade equilibrada, através da produção de linfócito T regulador. Então, foram feitos estudos mostrando crianças que tinham contato com sujeira, brincavam em parquinhos e tudo mais,
E aquelas que sobreviviam, aquelas que não complicavam de doenças, né, relativas a esse contato com a sujeira, tinham uma imunidade mais robusta e regulada do que as outras. Então, o que os médicos eles orientam para nós utilizarmos a teoria da higiene de forma segura, de forma controlada? É justamente nós nos vacinarmos. A vacinação é uma forma controlada de você ser exposto a porcarias, por assim dizer, a toxinas, a fragmentos de vírus, a tudo mais, e com um risco controlado e, consequentemente, você produzir uma imunidade robusta e, consequentemente, você ter também uma produção de linfócitos T reguladores com uma diminuição bastante substancial desse desbalanço imunológico, ou seja, mantendo os chamados linfócitos T helper 1 e T helper 2 mais ou menos equilibrados, fazendo com que você não tenha nem tanto doença alérgica, nem tanto reação de autoagressão, então mantendo seu corpo em homeostase. A homeostase, o equilíbrio, é muito importante. Ou seja, aquela mãe cujo filho vai no parquinho e come areia, acho que já entendeu o recado, né? Mas Vamos continuar com a teoria da higiene, mas de forma controlada, vacinando. Quando a gente fala da vacinação, existe a vacinação prevista no calendário do Sistema Único de Saúde, que é importantíssima, muito bem escolhida pelo Ministério da Saúde para proteger a população em geral. Mas se você tiver condições de vacinar aquelas que não estão previstas no SUS, vacine também, que tem muitas vacinas que não estão previstas, e você pode encontrar esse calendário na Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, que é uma sociedade que ela disponibiliza essas informações com calendário para crianças, para adultos, adolescentes e idosos.